Recentemente, a atriz Charisma Carpenter desabafou nas redes sociais sobre os diversos abusos morais e profissionais que sofreu de Joss Whedon nos anos que trabalharam juntos em séries dele como Buffy a Caça-Vampiros e Angel. Essas declarações vieram não apenas como um grito de libertação por décadas abafado, mas também como forma de dar suporte a outros artistas que vinham tentando tomar ações contra o Joss Whedon por atitudes recentes do diretor, mas cada vez mais estavam caindo em descrédito, especialmente Ray Fisher, que acabou perdendo o emprego por tentar fazer acusações ao Joss Whedon. Inclusive, a Charisma Carpenter apontou ter sido ele a sua inspiração para enfim se abrir. Entre as acusações da atriz estão coisas como quando o diretor tentou convencer ela a abortar sua gravidez e após ela se recusar a fazer isso, ela se tornou alvo de ofensas constantes e posteriormente perseguição para prejudicar sua carreira. E essa é apenas uma de várias acusações dela, e só essa já é uma ação horrível para qualquer pessoa, mas é especialmente trágico quando a gente considera que o Joss Whedon significava muito para a história da cultura pop moderna. Em séries como Buffy, Dollhouse e a minha favorita dele, Firefly, o Joss Whedon se popularizou como um dos principais artistas da indústria na área de representatividade feminina e construção de personagens femininas complexas e que subvertiam estereótipos e convenções de gênero. Não apenas no cinema, mas a sua fase nos X-Men também é provavelmente a melhor modernização que o grupo teve, especialmente pelo destaque dado às personagens femininas do grupo. Mas então surgem notícias como essas que nos fazem perguntar em quem a gente pode confiar. Eu discuto isso com detalhes no meu vídeo sobre a construção dos ídolos. Lá eu argumento que quando idolatramos uma pessoa, a gente deixa de ver ela como uma mera pessoa e a vemos mais como um símbolo. E símbolos são muito mais difíceis de derrubar do que meros seres humanos. Ao longo da história, inúmeros artistas que cometeram crimes ainda mais graves que os de Whedon se safaram totalmente de qualquer condenação graças ao status de ícone que haviam alcançado. Derrubar essas pessoas seria como derrubar o que elas representavam, e em virtude disso elas acabavam blindadas não apenas pela justiça, mas pela própria sociedade. Ir contra essas personalidades durante muito tempo era o que causava cancelamentos públicos, e não o que essas personalidades faziam. Um exemplo em particular que me vem à mente agora é o do J.D. Salinger. Basicamente, o autor se tornou um ser mítico dado à raridade de suas aparições, publicações, bem como métodos de perfeccionismo extremo em tudo que escrevia. Mas fora suas particularidades como escritor, o Salinger tinha uma vida pessoal extremamente conturbada, sempre se relacionando com mulheres bem mais novas que ele e quase sempre criando um ambiente de manipulação psicológica e abusos morais, além de controle obsessivo sobre elas. Muitas mulheres da vida dele vieram a público escrever sobre as atitudes nefastas do Salinger, entre elas a própria filha do autor, e todos esses livros denúncia eram taxados pela mídia, inclusive por críticas literárias de mulheres e até de feministas, de estarem simplesmente se aproveitando da fama do autor para enriquecerem, e as incriminavam por estarem desrespeitando a privacidade sagrada do autor. O Salinger escreveu alguns dos personagens, tanto masculinos quanto femininos, mais complexos e realistas da história. Destruir a sua imagem seria manchar o seu legado, e para uma pessoa emocionalmente conectada a uma obra, ver o responsável por ela ruir coloca em risco a sua própria identidade. Eu também argumento no meu vídeo sobre ídolos como essas idolatrias se tornam parte de quem a gente é, e atacar nossos ídolos é como se fosse atacar a nós mesmos. No caso, atacar alguém como o Joss Whedon é atacar milhões de fãs e mesmo mulheres que se inspiravam em seus trabalhos. E são esses pensamentos que protegem esses artistas, independente do quão terrível suas ações possam ser. A própria Charisma colocou perfeitamente em seu relato seu medo de se abrir justamente por essa questão. Nossa sociedade vilifica as vítimas e glorifica os abusadores por suas conquistas. A responsabilidade sempre recai sobre o abusado. Se espera que eles aceitem e se adaptem aos abusos para continuarem empregados. Nenhuma culpa é dada ao transgressor, que continua intacto, inabalável e sem remorsos. Se deixássemos de encarar artistas como divindades, mas como meros seres humanos passíveis de falha e igualmente sujeitos às consequências de suas ações, o mundo seria um lugar melhor e seria muito mais fácil para todos não encarar a arte provinda desses artistas sem o peso que agregamos a elas, positivo ou negativamente, ou seja, seria mais fácil simplesmente separar as coisas.
Mas dado o contexto que vivemos, como proceder com essas artes deixadas por monstros? A Sarah Michelle Gellar, a Buffy protagonista da maior criação do Whedon, se não a maior, pelo menos a mais importante e revolucionária para televisão, declarou em seu suporte a Charisma Carpenter a seguinte coisa: apesar de ter orgulho de ser associada ao nome Buffy Summers, eu não quero estar para sempre associada ao nome Joss Whedon. E eu acho essa uma ótima forma de pôr as coisas. Meu maior problema com todas essas questões acerca da cultura do cancelamento nunca foi pelos artistas que se tornaram alvos pelas suas ações ruins, mas sim na hipocrisia que é ignorar o que uma obra pode significar para uma pessoa e querer culpar aqueles que gostam delas por estarem atrelados ao estigma do artista. E a palavra hipocrisia é um fator importante aqui. Porque a verdade é que há muitos outros artistas que também cometeram coisas horríveis por aí e ou não foram descobertos ainda ou se safaram do julgamento público. Muitos dos mutirões para depredar um artista nos dias de hoje colocam junto do barco os fãs desses artistas e obras, e parece haver uma diversão sádica em querer culpar as pessoas por terem carinhos por tais obras, envergonhá-las de discutir elas abertamente e às vezes até tentativas de querer proibir a circulação dessas obras. Não como forma de impedir que mais lucros chegue a esses artistas, mas sim como uma maneira estranha de proteger, entre aspas, pessoas vulneráveis que possam ser influenciadas por tais obras ou artistas. É nesses momentos que a luta por justiça se torna uma caça às bruxas, com até gente promovendo queima de livros. É muito fácil julgar o próximo por aquilo que ele ama ou que foi importante para ele, quando aquilo não teve o mesmo peso para você. E eu quero deixar bem claro que eu me incluo nessa hipocrisia também. Recentemente, o Marilyn Manson passou por acusações tão graves quanto as que o Whedon tá passando, e eu não tive o mínimo interesse em fazer um vídeo discutindo o tema ou de refletir sobre a questão artista e obra, porque a obra do Manson não significa absolutamente nada para mim. É muito fácil para mim simplesmente jogar ela no lixo e mandar um foda-se pro artista, e se todos os serviços de streaming tirarem as músicas dele de catálogo, eu não vou ligar. Mas Joss Whedon é responsável por algumas das minhas obras favoritas, e ter um choque de realidade a respeito de um artista que admiramos é doloroso e decepcionante, mas ao mesmo tempo é como se colocasse em risco as coisas que a gente ama tão profundamente. E aí que tá, o que eu amo não é o Joss Whedon, o que eu amo é Toy Story, é Firefly, é Vingadores. E imaginar um mundo em que essas obras são taxadas como portais de fala para um abusador é desesperador para quem é fã delas. Enquanto eu entendo perfeitamente se uma pessoa nunca mais conseguir apreciar essas obras, ela tem todo o direito de se afastar delas, e no mínimo eu acho perfeitamente aceitável defender que não devemos financiar essas obras, que é algo que eu sempre tô aqui para defender. Não é justo desconsiderarmos o legado e o que de positivo essas obras deixaram a nós. Claro que o peso disso varia de obra para obra. Se a gente pega uma série de TV como Buffy, a gente está falando de um trabalho conjunto de dezenas de roteiristas, produtores, atores e atrizes que fizeram da série o que ela é. O legado do Joss para essa série é equivalente ao legado do pai abusivo dos Beach Boys, que espancavam os filhos e os faziam passar por sessões torturantes de estudo musical para se tornarem músicos prodígios. Ok, se não fosse por esse filho de uma puta, os Beach Boys não existiriam, tanto pelo fator de simplesmente ter gerado eles, quanto por colocá-los no caminho da música. Mas o amor das pessoas pela banda vem pelo mérito desses artistas e do que eles conseguiram expressar através das suas canções. Apagar a banda da história por serem fruto de um pai empresário abusivo é injusto com eles e com o que eles conseguiram criar para além do sofrimento que infelizmente passaram. E eu acho que é muito isso que a fala da Sarah reflete. Ela não quer que o trabalho que mais marcou a carreira dela e que teve o envolvimento de tantas pessoas maravilhosas além do Whedon seja esquecido por causa dessas atitudes nefastas do Joss Whedon. Já em outros casos, como a saga Harry Potter, é mais complicado, porque nesse caso a gente está diretamente ligada à visão e palavras de uma única pessoa.
Não há o esforço conjunto que tira a sombra do artista, ou o passar do tempo, pelo menos, que também nos afasta de uma ligação direta à subsistência desses artistas e dos males que eles causam à sociedade. Se o Lovecraft estivesse hoje em dia vivo fazendo tweets racistas, seria muito mais complicado louvar as obras dele do que é, tendo em vista que ele já morreu faz uma caralhada de tempo e as obras todas dele estão em domínio público. Agora, no caso da J.K. Rowling, a gente tá falando de uma artista que tá nativa, ganhando dinheiro com a sua obra e sendo ativamente prejudicial a toda a luta das pessoas transgênero na Inglaterra, principalmente. Dadas as complexidades de cada caso e o que devemos condenar e compreender de cada um, a única regra que eu acho que deveria ser aceita por todos é que não devemos julgar aqueles que continuarem a se inspirar em Buffy ou em Toy Story. A arte tem o poder de se tornar intrínseca ao nosso DNA, e nesse sentido a gente não deve deixar nosso amor por essas obras ficar à sombra dos que as criaram. Mas ao mesmo tempo, a gente não deve deixar que essas emoções controlem nossos julgamentos e nos ceguem da realidade que nos cerca. Apagar esses artistas da história não é ruim apenas no sentido de não podermos apreciar mais a sua arte, mas é ruim por nos privar de exemplos históricos do que não deve acontecer novamente. Não se vence o racismo ignorando sua existência ou apagando as obras que foram consequências dele, mas sim ativamente as trazendo sob nova luz e as discutindo para entender o que permitiu que essas obras florescessem, as consequências delas e como evitar que aconteça de novo. Os males que permitiram que um homem como Joss Whedon se mantivesse em posição de poder por tanto tempo devem ser procurados para que não aconteçam novamente e para que os culpados sejam punidos. A gente está passando por um momento em que, de muitas formas, a história está sendo redefinida, e há muito a celebrar nisso. Enquanto as obras do Joss Whedon foram importantes para o avanço da representação feminina na cultura pop dos anos 90, hoje a gente já pode com muito mais frequência encontrar obras em todas as mídias escritas e criadas por artistas mulheres. Por mais importante que seja o legado do Whedon, a gente deve comemorar mais o fato de que o novo legado está sendo escrito nos dias de hoje, onde as próprias mulheres podem contar suas histórias e criar seus personagens sem depender da visão terceirizada de suas experiências pelas mãos de um único grupo de pessoas que tem se mantido no topo por tempo demais. Mas eu quero ainda fechar o vídeo pegando na questão central aqui: o legado de um artista versus o próprio artista. Porque muitos não vão se contentar com o simples cada um decide pra si próprio o que esse artista vai continuar significando em sua vida e tá bom, e é isso aí, cada um cuida da sua própria vida, cada um decide o que vai ver ou não e foda-se. Eu também queria uma resposta mais satisfatória sobre como encarar obras de artistas problemáticos, mas eu creio que, se tratando de arte, não dá pra dar uma resposta que não seja também artística. Eyes Without a Face é uma música de Billy Idol que discute uma decepção amorosa. Na letra, o narrador desabafa sobre como tentava de todas as formas ignorar os males, abusos e mentiras que sabia que o seu amor cometia com ele, como forma de desesperadamente manter viva a conexão emocional que existia entre esses dois amantes. E quando enfim não dá mais para ignorar esses males, o narrador decide se libertar desse relacionamento. Mas infelizmente, quando o amor nos afeta muito lá no fundo, não importa o que a gente faça, no fundo sabemos que a gente continua amando aquilo que foi vivido ou aquilo que acreditávamos que a pessoa era. De alguma forma esse amor se mantém vivo apesar de toda a dor que a gente sente. E esse sentimento é descrito pelo narrador da música como se fosse ver olhos sem um rosto. E eu acho que essa é a melhor definição que eu posso entregar.
onde a gente enfim aceita os problemas graves acerca de um artista, pessoa ou obra que um dia a gente idolatrou. Por mais que tenhamos um sentimento profundo sobre aquilo enraizado na nossa alma, essas obras ou pessoas jamais serão as mesmas para nós. Será como se tivesse sobrado apenas os olhos do rosto que um dia admiramos. E sendo os olhos a janela da alma, é para eles que nossas almas recorrerão quando ainda quiserem apreciar o que de belo restou desses legados. Olhos sem o rosto, a arte sem o seu criador. Então galera, esse é um vídeo que eu venho matutando faz muito tempo e essa situação recente do Joss Whedon acabou me inspirando a enfim terminar esse vídeo. Então eu acabei adiantando ele em cima de alguns outros que estavam planejados para sair agora, mas aí nas próximas semanas eles devem sair, então se inscrevam porque vai vir muito vídeo legal. Eu queria indicar 2 vídeos da youtuber Jessie Gender, um deles focado na J.K. Rowling, o outro focado no Joss Whedon, que foram vídeos que me inspiraram muito a fazer esse aqui. Se você entende inglês, são discussões que vale muito a pena assistir. Sigam a gente nas redes sociais, dê uma olhada no nosso Apoia-se, muito obrigado aos nossos apoiadores por estarem aí mais um mês com a gente. Até a próxima e valeu!